Vamos continuar. O que é isto? O que é que se passou? Um local de graças, sem uma aparição, sem algo verdadeiramente extraordinário. A gente, quando pensa em movimentos e coisas da Igreja em grande, pensa em Fátima e pensa no milagre do sol, e pensa em coisas que são verdadeiramente fora de série. Aqui não se passa nada disso. Sem milagres físicos, daqueles que são utilizados, por exemplo, sei lá, para as canonizações ou as beatificações dos santos. Refletindo sobre aquilo que se passou e aquilo que, no fim de contas, é muito da sua maneira de estar na vida, o Padre Quentinich chama-lhe fé prática na divina providência. E chama-lhe fé prática na divina providência e diz que tem leis próprias. Uma das características das coisas que a divina providência, digamos, conduz, que a divina providência faz, realiza, tem a ver com 3 aspectos. Primeiro, dificuldades enormes, grandes. Segundo, insignificância dos instrumentos. Terceiro, êxito, grandeza, desproporção completa entre aquilo que se podia esperar e aquilo que aconteceu. Quando estes 3 elementos estão presentes, ele diz, não há dúvida que não é uma coisa humana, não foi um desejo, nem um propósito, nem sequer toda a dinâmica humana que realizou este êxito. Aqui há o dedo de Deus. Ora bem, isto para o Padre Quentinich é muito importante. E é muito importante porque ele diz, não é um desejo humano que realiza as coisas de Deus. Nós, muito mais que atendermos aos nossos desejos, temos que atender às insinuações que Deus, através dos acontecimentos, através também das inquietações que a nossa alma tem, e, sobretudo, também através da ordem de ser, das coisas como elas são, da criação, como ela é. Deus vai-nos falando. E se nós, e aqui começa, digamos, a gente a compreender a história de Santa, e se nós estivermos atentos e levarmos a sério aquilo que a Divina Providência nos vai insinuando, e estivermos atentos, mais outra lei, à lei da porta aberta, às oportunidades, às disponibilidades, às disposições, ao circunstancialismo de coisas que às vezes nós não estávamos à espera, mas que se nos apresentam, e se soubermos ser fiéis, então temos que tomar determinadas atitudes em resposta e ser capaz de, a seu tempo, fazer a avaliação. Avaliar se, de facto, as atitudes que nós tomamos, aquilo que fizemos, corresponde à nossa interpretação daquilo que a Divina Providência nos providenciou, ou se não. E fazer as correções devidas. Isto é, digamos, de uma maneira muito sucinta, aquilo que ele chama e que nós chamamos a fé prática na Divina Providência e que, no fundo é, digamos, o núcleo central do desenvolvimento do movimento de Schoenstatt. Estar atento, responder com seriedade e com firmeza, com
como deve ser, e também ser capaz de fazer avaliação. Isto no meio da maior das liberdades. Desde o princípio que o padre Kentenich sentiu que a educação alemã do princípio do século XX, e se calhar não só alemã, era uma educação profundamente marcada pela disciplina e pelo respeito pela tradição. E o mundo estava-se a afastar completamente desse dogmatismo. Isto vai ter consequências, e nós já falámos no princípio de muita coisa que a Igreja não aceitou no padre Kentenich, e só o Concílio Vaticano II vai abrir as janelas para aquilo que já se estava a movimentar ao vento novo, o adjornamento do Papa João XXIII, aquilo que já se estava a movimentar no mundo exterior e que a Igreja mantinha as janelas completamente fechadas, sem querer saber. A Igreja estava a poder transformar-se num museu. E o concílio, como eu já disse de outra vez, foi uma revolução. O movimento cresce nos anos a seguir à guerra de uma maneira incrível. O padre Kentenich começa a ser conhecido pelos retiros que prega a sacerdotes, a profissionais, sobretudo educadores e educadoras, professores. E Schoenstatt começa a ser local de passagem quase obrigatória para muita intelectualidade católica alemã. O padre Kentenich chega a pregar retiros a 2/3 dos sacerdotes alemães, o que é uma barbaridade. Para um padre de um sítio praticamente desconhecido, de uma congregação ainda mais desconhecida, é uma coisa verdadeiramente incrível. E começa a haver gente que se quer entregar totalmente, nomeadamente senhoras, e funda-se nessa altura, em 1926, portanto, pouco tempo depois, o Instituto das Irmãs de Maria. Este êxito do padre Kentenich, com retiros que tinham mais de 100 sacerdotes, leva a uma certa admiração, mas também a uma certa preocupação. O que é isto? Sobretudo os bispos começam a olhar e começam a perceber que a maneira de falar, os cânticos, as expressões, algumas aliança com Nossa Senhora. Não se pode fazer uma aliança com Nossa Senhora, obrigar. Tudo isto, o padre Kentenich tem uma linguagem muito adaptada às vivências mundanas, digamos assim. Aquilo que nós oferecemos a Nossa Senhora é um capital, mas não é um capital de dinheiro, é um capital de graças. Nós fazemos os nossos sacrifícios e vamos ao santuário entregar capital de graça para que ela possa depois, como um banqueiro, gerir esse capital. Tudo isto são coisas que os bispos ouvem e ficam muito preocupados. Aliança de amor. Depois, a ideia de que Nossa Senhora, ao fazer uma aliança connosco, ao aceitar esta aliança connosco, ela também vai, digamos, cuidar de nós de maneira especial.
nós somos, há uma expressão que ele diz que nós somos, ou podemos, ou devemos nos considerar como a preocupação predileta da Mãe de Deus. A ocupação predileta do Pai do Céu na nossa educação, na nossa... Quer dizer, no fundo é tentar mostrar às pessoas que Deus nos ama como ninguém. Mas esta predileção leva os bispos a dizer, então e os outros? Então, vocês consideram que são os prediletos, estão a menosprezar, estão a desdenhar, estão a desvalorizar todos os outros que são tão bons ou melhores que vocês. Isto leva a quê? Leva a que a conferência, não se chamava assim naquela altura, mas a Conferência Episcopal Alemã, a reunião dos bispos alemães, encarreguem o bispo da Diocese, a Diocese de Trier, a qual pertence Schoenstatt, de fazer uma investigação e começam a fazer, digamos, proibições. Não se pode usar este termo, não se pode usar aquele termo. Há canções que não se podem usar. A menina dos olhos. Vocês consideram-se a menina dos olhos do Pai do Céu? O que é isso? Tudo isso são coisas que, no fim de contas, quando o Hitler toma o poder, não é quando o Hitler, em 1933, ascende a chanceler. É quando a Gestapo e o nazismo começam a fazer estragos verdadeiros porque querem impor toda a mentalidade nazi, toda a mentalidade do nacionalsocialismo e não aceitam que um pobre padre, como o padre Kentenich, tenha uma influência tão grande que, no fim de contas, torna as pessoas, e sobretudo a juventude, incapazes de se entusiasmar pelo nacionalsocialismo. O padre Kentenich é altamente crítico do comunismo e é altamente crítico do nacionalsocialismo, exatamente por causa de todo este aspecto verdadeiramente pagão. No fundo, o que o Hitler pretende, por um lado, combater os comunistas, mas, por outro lado, implantar uma espécie de religião germânica. E o padre Kentenich contraria isso. A guerra em 1939 destroça tudo aquilo que, no fim de contas, já estava a começar. As objeções dos bispos adormecem, porque, no fim de contas, há outras coisas piores. Há, inclusivamente, bispos, e é engraçado porque há o registro de uma conversa com um bispo, do padre Kentenich com um bispo, em que ele lhe diz: você é muito crítico, mas pode ser que a gente consiga batizar o nacionalsocialismo. E a resposta do padre Kentenich, antes de ser preso, foi: não vejo onde é que a água benta possa cair. Este bispo era o bispo von Galen, de Münster, muito conhecido mais tarde por ser um grande opositor do Hitler. Mas houve uma altura em que, inclusivamente, tinha esta expressão. Vamos continuar para a próxima.